Olá pessoal, muitos já me conhecem, mas a gente nunca sabe esses vídeos, né, na internet onde vão parar. Então eu me apresento de novo aqui. Eu sou Francisco Lourenço, sou do blog do Assistido, sou filiado ao Sindicato dos Engenheiros, sou filiado também à ADECOM e filiado à ANAPAR. Eu gostaria só de tomar liberdade de fazer uma explicação mais focada para a gente que é do setor elétrico poder entender melhor a situação que a gente está vivendo. Imagina uma barragem de uma usina hidrelétrica. Então, vamos supor que a parede dessa barragem é o plano de previdência nosso de benefício definido vitalício. E imagina que a água que está sendo represada seriam nossos benefícios, mas não só os nossos benefícios, seriam também os nossos direitos, principalmente. O que acontece? Essa barragem ela já tem umas fissuras estruturais significativas, que ainda não provocam o vazamento, mas pode vir a provocar o vazamento do que está represado lá, que seriam os nossos direitos. O que são essas fissuras que tem nessa barragem? São a Lei Complementar 108 e 109, respectivamente, lá para os planos de previdência de empresas estatais e de empresas privadas, que é o nosso caso, né? Imagina que essa barragem, no nosso caso, ela seja uma entidade de previdência fechada, que é a Vivest, que é multipatrocinada. Então ela tem vários planos lá dentro, várias empresas lá dentro, né, que são patrocinadoras. Então, o que acontece? Essa barragem é o que está dando sustentação para nós do plano de benefício definido, né, vitalício. Agora, você imagina, existem essas rachaduras estruturais que a qualquer momento pode permitir uma retirada de patrocínio e essa barragem abrir de vez e nossos direitos irem embora. Agora, vocês imaginam, essa barragem ela está sofrendo muitos ataques, né, de diversas maneiras. Então, por exemplo, quando você aprova um plano de migração, que é no caso da Enel e em outras empresas do patrocinadoras deram até outros nomes para isso aí, você está abrindo um buraco nessa barragem. Então, desse buraco já está escapando direitos nossos lá, né? A mesma coisa, por exemplo, quando você muda a gestão para uma outra entidade fechada, o caso da Elektro. O que a gente está fazendo aí nesse caso? É um outro buraco que está sendo aberto nessa barragem, onde esse pessoal está indo para um outro plano, que a gente não sabe se tem o mesmo nível de governança que o nosso ou não. Lá eles não têm as pessoas que foram eleitas por eles aqui no plano da Vivest, né? Então o que acontece? É mais, né, uma cutucada nessa barragem, provocando um vazamento maior. E no caso da Enel, por exemplo, uma retirada de patrocínio, né? Aí é um rompimento da barragem, né? No caso, o nosso plano, né, da Enel, ele representa mais ou menos um pouco mais de 40% de todo o patrimônio da Vivest. Então, é como se metade do que tem nessa barragem fosse embora. A mesma coisa se, de repente, a Enel desistir de tirar o patrocínio aqui, mas resolver levar o plano, né, a exemplo da Elektro, para uma outra entidade fechada, onde eles possam ter maior liberdade de fazer o que eles bem entendem, coisa que eles estão tendo resistência agora aqui, né? Então, veja a situação que a gente está. É um absurdo, eu vejo algumas pessoas falarem assim, não tem risco nenhum mais de retirada de patrocínio. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque a Enel, ela é uma empresa, né, a Eletropaulo em si, né, ela é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Então, qualquer decisão administrativa que possa afetar os acionistas, ela tem que ser comunicada aos acionistas e ao mercado em geral, o mercado financeiro, através do quê? De fatos relevantes. Então, por exemplo, quando a Enel resolveu tirar o patrocínio, ela fez um comunicado de fato relevante, e esse comunicado foi usado para comunicar a Vivest para iniciar o processo de retirada de patrocínio. O que acontece? Se a Enel tivesse desistido da retirada de patrocínio, ela deveria fazer um outro comunicado relevante, né? Um comunicado de fato relevante. E ela não fez.
Então, o que vale é o último comunicado que ela fez de fato relevante, que seria a retirada do patrocínio. Ela ainda continua com a ação na justiça contra a Previc para poder utilizar a resolução 11, que é uma resolução mais favorável a ela. Enquanto que a Previc ela diz que deveria usar a nova resolução, que para a Enel é pior. Então a Enel ainda está na justiça. Então, o que acontece? Não existe essa tranquilidade de que a Enel não vai retirar o patrocínio, ou até no futuro não vai levar o plano para outra entidade, né, de confiança dela, que seja mais fácil dela manobrar. A situação da CETEP, a mesma coisa. Foi feito um acordo, 5 anos depois ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então foi um acordo que abriram, de uma certa maneira, mão de direitos futuros. Então o que acontece? A gente está sofrendo constantes ataques, né, nessa barragem nossa, que seria o nosso plano de benefício definido vitalício. E não é só nós, né? Tem vários outros planos passando por isso. Então, isso é sistêmico, não é um caso isolado, né? Não é uma maldade específica da Enel ou de qualquer outra patrocinadora. Isso está acontecendo de uma forma geral, né? Então, só resta um jeito, a gente tem que lutar por isso. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, eu lanço aqui para vocês, né, uma reflexão. Como é que outras entidades que não pertencem ao pacto querem dificultar, por exemplo, a arrecadação de recursos para a gente continuar essa luta? Que moral tem, né, dirigentes dessas entidades que migraram, nem sequer tem plano vitalício mais, para querer dizer que defende nossos direitos? Então fica aí, né, para reflexão de vocês, quem realmente está trabalhando até agora para isso. E para que a luta continue, a gente precisa de recursos financeiros, é por isso que está tendo essa arrecadação. Tem um ditado que o pessoal fala o seguinte, né? Enquanto tiver bambu, tem flecha. Nós estamos precisando de mais bambu agora para fazer mais flecha. Na hora que essas flechas acabarem, daí não tem jeito, a gente vai ter que sair na mão, né? Cada um vai ter que sair na mão lá. E o que acontece? A chance da gente perder é grande. É como o próprio colega nosso Gentil, que ele é vice representante do Conselho Deliberativo, né? Ele é o vice do Fernando Mirancos. Ele já falou, né? Às vezes você contribui aí com 600 mil reais. O que você faria com isso se você for lutar sozinho, mão a mão com a Viveste lá e com a Enel ou com a patrocinadora que for? Você não consegue fazer nada. Agora, um pouco de cada um, a gente consegue um montante significativo de dinheiro que permita a gente continuar essa luta, né? Então, o pessoal da entidade do pacto, eles vão lutar até o último instante, né? Mas a capacidade de apresentar um resultado vai depender da capacidade de arrecadação, da colaboração, né? A colaboração é voluntária, mas fica aí, né, eu acho que na consciência de cada um, colaborar ou não, que a gente entende que tem pessoas que não têm condições, às vezes, de estar colaborando, né? Mas é bom ficar bem claro que estamos lutando por todos, colaborando ou não, a gente está lutando por todos. Então, a gente está lutando até pelas pessoas que são filiadas àquelas instituições que não participam do pacto. Até eles a gente vai estar defendendo, porque se a gente ganhar, todo mundo ganha. Agora, se a gente perder, todo mundo perde, né? Então, essa a explicação que eu queria dar para vocês, né? Para assim, de uma maneira mais figurada. A nossa barragem está trincando. A gente precisa fazer uma manutenção nessa barragem, a gente precisa de recurso. Então, mais uma vez, a gente conta com a colaboração de todos vocês, tá ok? E vamos em frente. Muito obrigado.